No início, parecia apenas mais um dia comum, daqueles que se repetiam na monotonia da rotina. O homem estava acostumado ao trabalho intenso, à carga de responsabilidades que o acompanhava desde muito cedo, e à sensação constante de dever que se enraizou em sua vida. Cresceu em meio ao esforço diário, ajudando o pai nas tarefas mais pesadas, aprendendo a lidar com máquinas, ferramentas e cargas que para outras crianças seriam impossíveis de carregar. Cada movimento, cada esforço moldava não apenas seu corpo, mas também sua mente, ensinando-lhe a perseverança, a disciplina e a resiliência. Mas essa mesma vida de esforço constante, embora tenha forjado sua força, também havia deixado pouco espaço para o lazer, para o descanso ou mesmo para pequenos momentos de prazer pessoal. Ele conhecia a rotina, conhecia suas dores e limites, mas sempre os enfrentava com determinação, como se tudo aquilo fosse natural e necessário. Com o passar dos anos, a disciplina adquirida no trabalho e os rigores da vida militar fortaleceram ainda mais seu caráter. Ele se tornara alguém incansável, capaz de enfrentar dias seguidos de trabalho sem descanso, resistindo à fadiga e aos desafios físicos e emocionais que surgiam a cada momento. No entanto, naquele sábado, enquanto cumpria suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, algo inesperado aconteceu. Uma pressão estranha surgiu no peito, irradiando para o pescoço e dificultando cada respiração. Inicialmente, tentou ignorar, convencendo-se de que se tratava apenas de cansaço ou tensão momentânea. Mas, em poucos instantes, a sensação se intensificou de maneira alarmante. Seu corpo deixou de responder como antes. Os músculos falharam e a consciência começou a se apagar, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível que não podia combater. O familiar conforto de sua rotina se desfez, substituído por um pânico silencioso e inexplicável, e o mundo físico começou a desaparecer sob seus olhos. A última lembrança terrena foi o chão se aproximando rapidamente, a sensação desesperadora de não ter controle sobre si mesmo e a inevitável queda. E então, de repente, tudo mergulhou em completa escuridão. Mas essa escuridão não era opressiva. Não havia medo. Havia apenas uma sensação estranha de flutuação, como se ele estivesse suspenso em um espaço infinito, sem limites, sem chão, sem começo ou fim. Um silêncio profundo envolvia tudo, mas não era solitário. Pelo contrário, havia uma estranha sensação de presença, como se ele estivesse em um lugar onde cada partícula carregasse vida própria. Curiosamente, o que dominava não era o medo, mas a curiosidade. Uma vontade intensa de compreender, de explorar, de sentir o que se passava naquele espaço desconhecido e magnífico. À frente, surgiam portas antigas, feitas de um material que parecia sólido e ao mesmo tempo translúcido, como se contivessem dentro de si uma história milenar. Elas pareciam chamá-lo, convidando-o a atravessar, e ali estava um ser translúcido, imóvel, observando cada movimento seu. Diferente do que se esperaria, ele não sentiu terror. Em vez disso, emergiu um desejo profundo de compreender e se conectar com aquela entidade misteriosa. Movido por uma força invisível, foi lançado em velocidade impressionante, atravessando o portal como se a física humana não existisse ali. A escuridão tomou conta por instantes, mas logo uma luz intensa surgiu, ofuscante e viva, envolvente e carregada de uma energia que parecia pulsar com amor puro e absoluto. Não era apenas claridade. Era como se a própria essência do universo estivesse ali, acolhendo-o, comunicando que ele não estava sozinho. Dentro dessa luz, tudo adquiriu sentido. O tempo, tal como o conhecia, deixou de existir. As preocupações humanas, as ansiedades e os medos que tanto o consumiam, perderam completamente seu peso. Palavras como paz, amor e perdão
Não eram apenas conceitos ou lembranças, eram vivenciadas em cada fibra do seu ser. Cada átomo ao redor vibrava em harmonia com uma verdade que parecia absoluta. A vida não é sobre luta ou competição, mas sobre conexão, empatia e amor. Cada instante naquele lugar transmitia clareza e simplicidade, como se todo o sofrimento humano fosse apenas uma sombra passageira diante da imensidão da existência. A sensação era de plenitude, de pertencimento a algo muito maior do que sua própria compreensão. A jornada continuou, levando-o a cenários indescritíveis, de beleza que transcende qualquer linguagem humana. Jardins repletos de cores vibrantes que jamais poderiam ser reproduzidas em tela alguma, aves majestosas que pareciam não apenas voar, mas comunicar com a alma, e rios de luz que serpenteavam por paisagens de sonho. Cada detalhe parecia ter um propósito, como se estivesse ali especificamente para ele, conectado à sua própria essência. Mais adiante, pequenas partículas de luz surgiram em números incontáveis, reunindo-se até formar uma presença de energia imensa. Um ser de pura luz o observava, sem julgamentos, transmitindo cuidado, poder e proteção. Ele não sentia obrigação ou medo diante daquela presença. Sentia apenas paz e uma certeza indescritível de que estava exatamente onde deveria estar. O retorno ao mundo físico, entretanto, foi abrupto e chocante. Um súbito impacto com a realidade, vozes confusas ao redor e o peso do corpo físico retomando seu lugar. Médicos e enfermeiros lutavam desesperadamente para mantê-lo vivo, realizando procedimentos que para ele pareciam irrelevantes diante da profundidade do que acabara de experienciar. Descobriu depois que seu coração havia parado por vários minutos, mas naquele outro plano, para ele, o tempo se expandira de maneira incomensurável, tornando cada segundo uma eternidade de aprendizado e revelação. A recuperação física foi cercada de surpresa e descrença. Especialistas afirmavam que sua sobrevivência era improvável, estatisticamente quase impossível. Mas ali estava ele, respirando, consciente e transformado de maneiras que nenhum diagnóstico poderia explicar. A experiência deixou marcas profundas não apenas no corpo, mas na percepção de mundo. De volta à vida cotidiana, percebeu que as preocupações humanas e os julgamentos entre pessoas perderam completamente seu significado. Ele não via mais indivíduos isolados, via almas conectadas em um mesmo ciclo, compreendendo que todas as diferenças externas, cor, religião, origem, eram irrelevantes diante da essência comum de cada ser humano. Essa experiência revelou-lhe uma missão clara e urgente: compartilhar o que testemunhara, mostrar que o amor transcende tudo, que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem, e que a vida verdadeira continua além dos olhos físicos. Ele morreu 3 vezes e em nenhuma delas encontrou condenação ou medo, apenas acolhimento, luz e propósito. Agora, cada palavra que compartilha é uma tentativa de traduzir aquela sabedoria inefável, lembrando a todos que estamos aqui para amar, apoiar e compreender uns aos outros, e que a vida vai muito além do que podemos perceber com nossos sentidos limitados. A experiência não apenas mudou sua vida, redefiniu sua existência, deixando-lhe a certeza de que o amor é a força mais poderosa. Man, I was freaking out because I was just looking at all this power, nothing but power. Then he started moving in the sky. He went up and down, across. He was just flying around, and he never stopped looking at me. When he would go up, his head would tilt over. When he'd go down, his head would lean back. He never stopped looking at me. And so then he came back to me, and then he took off really fast. He left so fast that there were traces of himself.
So I watched till each trace disappeared. I opened my eyes and my medic was on top of me and she was pushing my chest. I was looking at her and I said, hey. When I said, hey, she looked at me and she just jumped off of me, right? And she was looking at me, her eyes were huge. And I said, what are you doing? And she said, your heart stopped. She said, Brian, she said, you died. I said, how long was I gone? And she said, 4 to 5 minutes. And I couldn't believe that. So you telling me I'm gone 4 or 5 minutes? I said, I was in the stars that length of time. Then I went to the cave and then to the gardens and then to the sky, and you telling me I was only gone 4 to 5 minutes when it felt like an hour? You know, I couldn't fathom what she told me. When I looked down, my shirt was cut open and the patches were on my chest and this machine sitting here talking. And that's when all reality started coming. I'm like, get me off of this floor. They got me up off the floor. My arm was hurting so bad and I started sweating and all my friends and bosses, everybody was just against the wall. And here I am sitting there sweating, wanting to go to sleep. And so I looked at them and they would look away. They didn't want to see me like that. And so I heard something about a helicopter. So when I heard that, I said, oh, no way. I said, I'm gonna be paying for that thing for the rest of my life. So I kind of got a smile out of them, you know, helped them out because what I saw, I wasn't afraid no more. I'm like, man, so y'all sitting here worrying about me. So I was the one making the jokes. Then the ambulance got there and they couldn't move me because of the distance. I was 80 miles from any major hospital. And so they put me in the ambulance